Olá, gente! Começando mais um vídeo aqui do nosso canal Economia é Fácil, tentando traduzir para a linguagem dos trabalhadores e apontando o que é relevante dos destaques do noticiário econômico, o que é relevante para a gente, que é trabalhador e trabalhadora. Vou trazer aqui para vocês exatamente uma notícia que está chamando a atenção, que é a ênfase que o noticiário econômico brasileiro vem dando nos últimos dias à falta de crescimento, o crescimento baixo, acusando como causa do baixo crescimento a ausência das reformas neoliberais, e que a necessidade de fazer as reformas, e elas sendo realizadas agora em 2019, vai permitir que o país cresça muito mais do que os pífios 1,1% que cresceu em 2018. Então vamos lá. Antes de continuar, queria pedir para você se inscrever no canal e dar seu joinha, clicar ali no like para curtir, para fortalecer e, é claro, se gostou, compartilhar nosso vídeo. Vamos lá? Então, na semana passada, saiu praticamente todo o noticiário, claro, com pouca ênfase, até porque o noticiário econômico só costuma dar ênfase em notícias positivas, especialmente para o governo, na parte econômica, mesmo que o noticiário dê repercussão negativa na parte de política e em outros aspectos do governo Bolsonaro, mas o noticiário deu um destaque muito negativo à notícia anunciada, o anúncio do crescimento de 1,1% do PIB em 2018, o anúncio dado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão oficial brasileiro responsável para medir, entre outras coisas, o PIB, Produto Interno Bruto, que é o conjunto de todas as riquezas geradas no país durante um determinado ano. Então, ano passado, apesar de toda a expectativa do início do ano de crescer, que cresceria mais de 3%, o Brasil só cresceu 1,1%, praticamente repetindo o mesmo numerário do ano anterior, 2017, que também cresceu 1,1%. É até curioso. É claro que toda a expectativa que o governo Temer iria reverter o baixo crescimento e mesmo a recessão registrada em 2016, de novo, não se efetivou. E aí começa a se procurar quais foram os fatores que influenciam, do baixo crescimento. Um deles é principalmente que os empresários, agentes econômicos, estariam adiando investimentos. E casam o noticiário, os analistas pinçados pela grande imprensa e também as vozes oficiais dentro do governo, da equipe econômica, liderada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que o Brasil precisa de fazer as reformas neoliberais, principalmente a reforma da Previdência Social, e fazendo a reforma da Previdência, a economia vai voltar a crescer. Ora, é curioso. E qual é a conexão, que eles estabelecem? É que a Previdência Social ela é deficitária, e ao ser deficitária, ela tem um grande peso sobrecarregando o Tesouro Nacional, gerando inclusive o déficit no Tesouro Nacional. Então, porque o Tesouro tem que custear as despesas excedentárias, aquelas a mais, com a reforma da Previdência. Então, a reforma da Previdência traria de volta a Previdência no tamanho das suas despesas ao tamanho das suas receitas. Então, essa é a desculpa. E o Tesouro, estando se livrando dessa sobrecarga, os agentes econômicos voltariam a investir, porque o país seria solvente, não teria risco de insolvência, de inadimplência. O déficit fiscal, portanto, tem um impacto negativo sobre o crescimento econômico. Isso, inclusive, saiu numa nota técnica do IPEA. O IPEA, que nunca tinha se prestado a esse papel, pela primeira vez fez um documento, assinado por um técnico do Instituto, que condiciona a melhoria
da atividade econômica à aprovação das reformas. Eu vou botar entre parênteses aqui, ó. O empresário, para voltar a contratar, tem uma perspectiva muito sólida de melhora no seu setor e na economia como um todo. Com a aprovação das reformas, vai provocar aceleração da atividade econômica, né? Ele também enfatiza, o técnico que assina o documento, que a reforma gera sinalização positiva para o mercado. Em caso de revés, aí por outro lado, em caso de revés de não aprovação, há um risco de o Brasil entrar em uma espiral negativa, né? Ele também utiliza outros aspectos, né? Que a economia estão dando bons indicadores positivos, inflação rodando abaixo da meta, política monetária com juros em patamar reduzido e recuperação do mercado de trabalho, ainda que tímida, acontecendo. Eu vou questionar que nenhum desses três fundamentos, né? Inflação, política monetária baixa, inflação baixa, política monetária em baixa, com juros baixos e recuperação do mercado de trabalho está acontecendo. Certo? Mas o mais importante é mostrar para quem está assistindo o nosso vídeo, que primeiro, o rombo da Previdência não é da própria Previdência. Isso é uma manipulação contábil do sistema de seguridade social para ele dar contabilmente déficit e justificar uma reforma da Previdência. Eu costumo dizer que a reforma da Previdência é uma solução à procura de um problema. Tá? E outra coisa, ele não tem uma vinculação fazendo a reforma, reestabelecendo o equilíbrio da Previdência Social, ele não implica em volta do crescimento econômico. Tá? E, por sua vez, o que gera rombo nas contas públicas não é a Previdência Social, e sim a dívida pública. Tá? Hoje, a dívida pública ela vem gerando o déficit, porque o governo vem pagando ano após ano, e esse último ano já está custando o pagamento da dívida pública 1,2 trilhão por ano, certo? É como se a gente pegasse quase que a metade do orçamento da União, tá? E aí, quando junta estados e municípios, aí sim atinge realmente metade do orçamento da União, e você separasse todas as receitas, pegasse todas as receitas, tirasse a metade dela para pagar a dívida pública. Só o restante, você gastasse com saúde, educação, funcionamento da máquina pública e previdência social. Certo? A Previdência Social a gente já falou num outro vídeo, eu acho que merece fazer um próximo vídeo mostrando com detalhes, item a item, da Previdência Social, como a Previdência Social não é deficitária, tá bom? Primeiro porque a gente fala em seguridade social, né? Inclusive com as receitas para a Seguridade Social, não só as contribuições dos empregados e das empresas. Mas o que há de déficit se limita, na Previdência, não no sistema de seguridade, à Previdência dos servidores militares, dos magistrados, em menor medida, e também dos políticos. Então, que é justamente as categorias privilegiadas que a proposta enviada ao Congresso Nacional do presidente Bolsonaro e Paulo Guedes não atinge. Não menciona, aliás, nenhum item. Há uma expectativa de se enviar uma segunda proposta complementar a essa, na qual vai se tratar principalmente da Previdência dos militares. Então, o que nós devemos apontar aqui no nosso vídeo é que a Previdência Social, apenas de rolagem da dívida pública, já chega a quase meio trilhão de reais. 480 bilhões de reais. Isso é um montante que gera uma desordem fiscal, tá? E uma insolvência. Veja, a reforma da Previdência não vai resolver essa desordem fiscal. Ela vai resolver, entre aspas, o suposto desequilíbrio da Previdência. Lembrando que o governo retira receitas do sistema de seguridade social, a chamada desvinculação de receitas da União, para justamente se dedicar a pagar a dívida pública. Então, ele desequilibra contabilmente,
tá tirando da Previdência Social, gerando um déficit artificial, tá? E, de fato, os recursos, ele está pagando dívida pública. Agora, a melhoria da solvência da dívida pública, né, aumentando as receitas do governo ou diminuindo as despesas, não se traduz em melhoria da atividade econômica. Não. Simplesmente o que vai fazer é garantir a solvência da dívida, quer dizer, o pagamento, a pagabilidade da dívida pública. O problema hoje é que no Brasil, os bancos controlam boa parte da economia, porque as pessoas estão endividadas, as famílias, as empresas. Nós temos uma taxa de juro ao consumidor final rodando na casa no mínimo de média de 20% ao mês, nas empresas a 10% ao mês, muito maior que a taxa de lucro médio da economia, que é menos de entre 5% e 10%. Nós também temos um crescimento do PIB de 1,1%, pressionado porque as empresas não conseguem investir, não conseguem fazer a formação bruta de capital fixo, que é o quê? Comprar fábrica, comprar máquinas para a fábrica, construir instalações para os seus estabelecimentos comerciais e empresariais. As famílias não conseguem consumir, né? Nós temos uma taxa de juros de cheque especial rodando quase 300% e o crédito no cartão de crédito, no rotativo, mais de 300%, tá? Quase 400%. Isso sobrecarrega as famílias, não fazem com que elas gastem. Sem gasto, não há venda, sem venda não há faturamento, sem faturamento não tem lucro, por um lado, e também não há investimento por parte das empresas, tanto formação bruta de capital, como contratação de funcionários. Então, e compra também de matéria-primas, insumos dos fornecedores. Então a economia segue paralisada. Nós temos inclusive uma inflação em média baixa, rodando abaixo do centro da meta. Lembrando que quem define a meta é o Conselho Monetário Nacional, que é composto de 3 pessoas que não são eleitas pela sociedade, nem mesmo pelo Congresso Nacional. É o ministro da Economia, o secretário de Gestão, que era o antigo ministro do Planejamento, e o presidente do Banco Central. Os 3 são banqueiros, então só para ilustrar, são banqueiros que determinam o que é a meta. E o Banco Central tem que forçar a economia, a inflação, né, a rodar na meta. Em compensação, por exemplo, a inflação dos alimentos está em alta, houve uma disparada, não é à toa que a batata já chegou a quase R$10, o tomate também quase a R$10, o feijão também, né, houve redução da área plantada ano passado. Boa parte da agricultura brasileira está para produzir commodity para exportação, soja, milho, que vai virar óleo, que vai virar ração, né, está servindo para exportação, não para o mercado interno. Então isso se explica. Então nós temos uma inflação na cesta básica altíssima, em disparado, mas todos os outros preços da economia, inclusive salário, lembrando que salário estão em baixa. Então o que pressiona a média da inflação para baixo, né? A média da cesta de preços, mas os itens de cesta básica, principalmente alimentos, estão em alta. E as tarifas também de transporte e energia também estão em alta, né? Houve reajustes, mas menores, mas o problema é isso. Por sua vez, taxa de juro básica na economia não está baixa. Nós temos a taxa de juro real, real, né, que é pegar a taxa básica, a Selic, descontada da inflação, mais alta do mundo. E os bancos, inclusive, fazem um spread altíssimo, que o spread que é a diferença entre a taxa básica e entre a Selic e a taxa ao consumidor final. Então, lucro, é por isso que a economia está tendo prejuízo, mas os bancos estão tendo super lucro. Então, mostra o quanto que o problema brasileiro não é um problema da Previdência Social, muito pelo contrário. Fazendo a reforma da Previdência, o governo Bolsonaro, o Guedes, alega que vai economizar R$1 trilhão com a reforma da Previdência. Na realidade, você vai pagar menos R$1 trilhão ao conjunto dos trabalhadores. Então, você vai estar tirando renda e tirando, consequentemente, consumo da economia. Então, é uma reforma da Previdência recessiva. Então, ela vai prejudicar e mais, lá para frente, vai gerar um novo rombo, porque vai diminuir a arrecadação. Tanto a arrecadação para a Previdência, quanto a arrecadação de impostos. Então, é uma reforma que não atinge o problema fiscal brasileiro e, principalmente, ela
é recessivo e vai prejudicar a economia como um todo. Um forte abraço, se vocês gostaram, dá um like, dúvidas, críticas e sugestões, envie um e-mail para economiaefácil@gmail.com, tudo junto, tá? Sem acento. Abraço, até o próximo vídeo.